você abre comigo a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 1, versículo 6. Depois 1 João 2, de 12 a 14. Pai, como no primeiro dia. Você faz ideia do que o texto sagrado quer te falar? Pai, como no primeiro dia. 1 Reis 1, versículo 6. Depois 1 João 2, versículos 12 a 14. Esse texto nós lemos semana passada. Semana passada, 1 Reis e 1 João, nós estamos lendo essa semana na nossa leitura bíblica anual. Você pode acompanhar conosco. Sempre as ministrações trazem à memória um texto que possivelmente você tenha lido durante as semanas anteriores. Diz assim, 1 Reis 1,6. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. A pergunta é, por que você age assim? Essa é a pergunta que aquele moço nunca ouviu. 1 João 1, 2, de 12 a 14. 1 João, primeira carta de João, 2, de 12 a 14, diz assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. E para vocês que são jovens pais, a palavra é dobrada. Vocês, a maioria de vocês são jovens pais. Então, são jovens, têm a palavra de Deus, venceram o maligno e têm conhecido o Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Queridos, Pai, como no primeiro dia. Não sei se você consegue fazer uma conexão dessa palavra com esses dois textos que nós cantamos, mas nós vamos começar falando de um homem muito conhecido por todos nós. Davi, homem segundo o coração de Deus. E o que faz de Davi? O que faz Davi ter essa característica? Homem segundo o coração de Deus. Davi tinha o coração aberto para Deus. Davi era um adorador. E ele é aquele que nós vamos buscar referência na relação de adoração, de comunhão com Deus. Mas Davi também tinha o coração aberto para os relacionamentos. É um homem humilde. Ele não era aquele sujeito lacrado que vivia numa fantasia, que vivia numa... o que Davi fez lá atrás, o sonho dele era ser pastor. Lá na frente, quando ele era rei, ele ainda falava com o coração de pastor. Era um homem humilde. E aí, Deus pôde, sem ofendê-lo, sem constrangê-lo, usar os erros e acertos dele para nos ensinar hoje como pais. Às vezes, Deus não nos usa mais porque somos orgulhosos. Não suportamos uma confrontação, não suportamos uma queixa, nós não podemos de maneira nenhuma ser questionados. Davi não era assim. Era um homem abençoador, exatamente porque quando ele acertava, a glória era de Deus e ele era modelo. Quando ele errava, ele pedia perdão a Deus e ele continuava sendo modelo para nós. Muito bem. E aí vamos pensar no contexto do texto de 1 Reis. Esse homem abençoador, esse homem que é adorador, estava no fim dos seus dias. Tão velhinho que não saía mais do quarto. Se bem que não era tão velho assim. Podia estar doente. Ele morreu com 70 anos. Não sei por que era tão difícil. Eu tenho aqui um menino, um garotão, que está beirando um pouco mais, um pouco menos, que já está ainda fazendo um tanto de coisa, e sendo referência para nós, muito mais para o jovem do que para um ancião. Mas Davi, no final da sua vida, tinha a nação inquieta, porque ele devia estar doente para morrer, e morreu logo em seguida dessa experiência que nós lemos.
E a sucessão não estava planejada. Quem será o próximo pastor desse rebanho? Quem será o próximo rei dessa nação? Quem será que vai liderar, guiar esse povo? Absalão, o sucessor natural, citado no texto, estava morto. Jovem bonito, cara de rei, parecido fisicamente com o outro rei Saul, pela aparência, mas havia morrido. Os líderes de Davi se dividiam. Joabe para um lado, o outro general para o outro, um sacerdote para um lado, junto com Joabe, e o outro sacerdote para o outro lado. Natã, o profeta, estava ali buscando o Senhor, atento a tudo que estava acontecendo. E o próximo na lista para ser rei, já que Absalão estava morto, era um menino de 40 anos, chamado Adonias. Adonias. O texto fala dele. É dele que nós queremos falar mais do que o pai, mas o pai está na relação com ele. Adonias, filho de Agite, não interessa se era legal, não interessa se era de Deus, se era legítimo. Se ele quisesse, ele ia e fazia. Aquela musiquinha, tudo que eu gosto, é legal, imoral ou engorda, é a cara de Adonias. O que era ele. Tudo que ele queria era o que de alguma forma agradava a ele. E o resto não interessa. Se Davi tinha o perfil de um homem segundo o coração de Deus, Adonias tinha o perfil de um menino mimado. 40 anos, mas era um menino mimado. Não podia jamais ser contrariado. Mas por que ele não podia ser contrariado? Porque ele nunca fora contrariado. Ninguém nunca lhe ensinou, nunca lhe disse não. Nunca pegou pela mão, nunca sentou no banco ao lado na hora do culto. Ele tinha liberdade de fazer o que ele quisesse. Sempre. Adolescente, ele queria e fazia. Ele devia ser coleguinha do outro, que quis ter uma relação sexual com a menina, foi lá e teve, independente de ser irmã dele, independente de ser a força. Era mais ou menos assim que era Adonias. Irmão daquele outro meninão, adolescente, que não tinha o pai para dizer para, é hora de parar. Senta aqui, por favor. Esse é Adonias. O texto fala, literalmente, seu pai nunca o havia contrariado. Se o seu pai nunca havia contrariado, quem queria contrariar Adonias? O diácono lá na porta não tinha coragem. Ele tem autoridade, mas coragem ele não tem. Por causa de Adonias, que nunca foi contrariado pelo pai, porque o pai nunca dizia não. Percebe como é que essa questão vai nos apertando? Muito bem, esse pai de Adonias não fora relapso sempre. Foi relapso com os meninos adolescentes. Vide o irmão que foi assassinado pelo outro irmão, porque a irmã fora estuprada por ele. Ele não foi relapso sempre. Tem uma história, única história, de Davi se relacionando com um bebê. Quem é esse bebê? Quem é esse filho bebê que Davi se relaciona? Daí o título dessa mensagem, Pai como no primeiro dia. A única narrativa sobre a vida de Davi e um filho pequeno é a filha de Betseba. O filho de Betseba, desculpem. Aquela que fora mulher de Urias. E o texto faz questão de escrever assim. Betseba, a que fora esposa de Urias. Não sei o nome dessa criança. Mas Davi o amou. Davi se empolgou. Ele se alegrou, ele se envolveu e o menino foi crescendo, daqui a pouco o menino adoeceu. E ele se envolveu e orou e sofreu por ele, jejuou, clamou, Deus, cura meu filho. A criança faleceu. Você conhece a história. Não importa o que está em volta, é a relação com o pai e com o filho que eu gostaria de destacar. No princípio, se ele cuidou de todos os filhos pequenos como cuidou desse, ele foi um bom pai, quando os filhos eram pequenos, quando os filhos estavam amamentando, quando estavam correndo ali pertinho. Mas, queridos, nós sabemos que se ele cuidou de outros, o texto não narra, mas nós sabemos que ele não cuidou dos filhos depois, adolescentes, nem adultos. Muito bem. Que lições que nós temos desse texto, irmãos? A primeira lição é motivação. O que motivou Davi? Naquele momento, daquela criança, filho de Betseba, o que motivou Davi a se envolver tanto? Será que era um troféu? É fruto, olha, tudo que eu armei lá atrás, está aqui, ó. Ninguém descobriu, está aqui, tudo resolvido,
fechadinho. Qual que era a motivação dele? Eu não sei, mas a relação precisa amadurecer. Aquela relação que Davi tinha com o bebê, de insistência, de cuidado, devia ter crescido com os outros filhos. Não cresceu. Parou ali na primeira infância. O mesmo empenho para toda a vida. Eles, nossos filhos, precisam de oração por toda a vida. Hoje, Beatriz, que foi passar o fim de semana no Rio de Janeiro, imagina o pai e a mãe perguntando assim, meu Deus do céu, o que você vai fazer no Rio de Janeiro? Minha filha, tanto que vai passear no Brasil, você vai para o Rio de Janeiro. Cariocas, desculpe, Marcos, desculpa aí. Tá? O que você vai fazer no Rio de Janeiro, filha? Vai para outro lugar, não vai para o Rio de Janeiro. Desculpa, por favor. Aí eles ficaram o fim de semana no Rio de Janeiro, vieram para Petrópolis hoje, porque estava no roteiro, mas aí iam para casa, aí ela liga hoje toda satisfeita. Voltar para o Rio, porque eu tenho um trabalho para fazer lá, e aí ela ligou 2 com 2, deu 6, mas na numerologia dela deu 4, e ela vai ficar no Rio de Janeiro até quarta-feira. Meu Deus do céu. Então o pai e a mãe vão se esforçar um pouco mais, né? Em preocupação, não que seja, não é que está certo não, tá? Mas é assim que pai e mãe pensam. Vão se esforçar um pouco mais em oração para aquela menina que está no Rio de Janeiro. E aí, cada vez que o André sai para ir em algum lugar, o que ele escuta? Hoje você vai chegar cedo, né? Desculpa. Hoje você vai chegar cedo, né? Amanhã eu não estou chegando tarde. Depende do ponto de vista. E assim, o que eu quero dizer é que durante toda a vida eles precisam de oração e precisam de modelo. Bom, a outra lição importante aqui é a questão da ampliação. A relação com o filho é uma relação que nós precisamos de ampliar para outras áreas das nossas vidas. Para o casamento, para o ministério, para a profissão. De um cuidado, de como Davi teve com o bebê que ele teve com Batseba, nós precisamos de ter com nossa vida. Cuidado, oração, zelo, atenção, depende de você, cerca. E mesmo assim, não tem garantia. O que Davi fez para aquele bebê, e o bebê faleceu em seguida. Mas nós precisamos de ampliar para o nosso casamento. E eu vejo, às vezes, quando o bebê nasce, o pai se afasta da mãe, ou a mãe se afasta do pai, e não volta mais. Está errado. Nosso ministério, nossa profissão, nos empolgamos para começar uma profissão nova, no meio do caminho, a gente desanima, desiste. Começamos com alguma coisa, um ministério novo, mas no meio do caminho acontece alguma coisa? Lógico que vai acontecer alguma coisa. Muitas coisas acontecem sempre, mas nós desanimamos, desistimos. O mesmo empenho dos primeiros dias é o que o texto sagrado nos sugere, mas muitas vezes vira um fardo. Nosso ministério, nosso casamento, nossa profissão, viver vira um fardo. E eu preciso ser atento, porque sou referência, modelo para minha esposa e para nossos filhos. Você, papai, é referência para sua esposa e para os seus filhos. Então, se a segunda lição é ampliação, motivação, ampliação, atenta para tudo isso na sua vida. Uma outra lição importante é a continuidade, mas estou me lembrando aqui de ouvir essa semana o pastor Carlos Queiroz. E ele contava do paizinho dele, que morreu com 96, 97 anos. E a morte precisa de uma desculpa, né? Ele teve um câncer, ali aos 96 anos, e os últimos meses de muito cuidado, arranjaram uma casa para ele bem pertinho da clínica onde o tratavam, e aí a mãe dele ligou e falou, seu pai não está bem hoje. Ele vai lá e pega, Carlos Queiroz, se você conhece, já é um velhinho, barbinha toda branca, vale a pena conhecê-lo, ouvi-lo, mas ele vai levar o pai na clínica. E quando ele estava saindo, ele viu o pai falar assim, minha velha, vem aqui. E ela veio. Baixa aqui. Ela baixou e estava na cadeira de roda. Deixa eu te dar um abraço. Talvez seja o último abraço que eu vou te dar. Aí deu um abraço nela. Aí quando ele soltou, ela falou assim, o que tem de especial nesse abraço? Esse abraço é igual o primeiro abraço que você me deu. Compreende isso? Não sei se passaram 60 anos,
70 anos, mas aquele último abraço, e foi mesmo o último abraço consciente, o último abraço de verdade, o último abraço intencional, aquele último abraço fora igual, com a mesma intensidade do primeiro abraço. Isso é tão importante. Que daqui 100 anos, o seu filho veja você abraçar a sua esposa, como abraça agora, ou não, quem sabe tem que mudar, né? Quem sabe tem que realmente abraçar, e abraçar um pouco mais, e cuidar um pouco mais. Mas que seja contínuo, e que seja ampliado esse processo na sua vida. E aí, a última lição é essa, de continuidade, que há na vida daquele senhor, e que eu vou buscar então 1 João, quando ele fala, pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele escreve às crianças, está fazendo uma analogia, né, entre o bebê, o jovem e o adulto, que é pai. Criança não pode ser pai. O jovem não pode ser pai. O adolescente não pode ser pai. O pai não pode ser mais criança. O pai não pode ter atitude de Adonias, atitude de adolescente. O pai precisa ser esse homem que o filho vai ver nele a continuidade, a ampliação, ou seja, ele vai ver em casa, no ministério, na profissão desse pai, alguém que tem uma coerência. Não deixa uma brecha. Se tiver brecha, o diabo vai entrar por ela. Não pode haver brecha no casamento, não pode haver brecha na profissão, não pode haver brecha na relação com os filhos, não pode haver brecha no ministério. E continuidade. E aí, a continuidade da ação de Deus em nossas vidas. Eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E conhecer aquele que é desde o princípio significa que eu o conhecia, que eu o conhecia, que eu o conhecia, e eu continuo conhecendo-o. É um contínuo. Eu tenho que vigiar agora, querido, meus sentimentos. Davi amava os seus filhos adultos ou não? Amava. Olha para Absalão. Ele declara, depois que Absalão é morto, o tanto que ele o amava. Depois que Absalão é morto. Ele não conseguia lidar com isso, nem expressar esse amor. E temos que vigiar nossas ações. Ontem um pai me contou que um amigo dele parou de agredir no trânsito. Ele agredia. Qualquer coisa ele abria a janela e falava cobras e lagartos. Mas um dia ele estava no trânsito e o filho de lado, e o filho avaliou a situação assim, e abriu a janela e falou cobras e lagartos. Ele se assustou. Com quem que esse menino aprendeu isso? Comigo. E aí ele mudou. Ele abriu mão de cobras e lagartos no relacionamento, no trânsito com as pessoas, porque ele estava discipulando o seu filho. Quer você queira ou não, quer você esteja atento ou não, você está discipulando o seu filho. Esse negócio é muito sério, é muito importante. Vigiar o sentimento, vigiar as ações, associar sentimentos com ações. São coisas que nós pais temos a obrigação de estar crescendo, ampliando e repensando a nossa motivação. Lembrei aqui a música, não sei de quem que eu lembrei agora mesmo, mas eu me lembrei de hoje pensando nesse texto de um outro sujeito. E você vai lembrar, a turma aí da minha idade vai lembrar muito bem, que ele fala, antigamente, quando eu excedia, ou fazia alguma coisa errada, imediatamente a mãe dizia, é uma criança, não entende nada. Lá dentro do meu coração eu ria, não, eu sou um homem, eu sei de tudo. Hoje, quando eu estou com meus problemas, eu começo a ter dificuldade, quando eu fico sério, as pessoas falam, ele é um homem. Ele entende tudo. Mas eu sei que lá dentro, eu sou um menino que não entendo nada. Isso é um pensador, muito sabiamente, a música do moço está dizendo isso para nós. Ele estava narrando a vida de Adonias. Adonias pequeno, todo mundo dizia, filho do rei, deixa para lá.
ele entende tudo. Ele fazia como quem entendia tudo. Mas depois, o moço só fez besteira. O moço teve a ousadia de se intitular rei, porque ele quis. Porque ele quis. E foi um desande a vida dele. Tudo que ele escolheu, tudo que ele fez dali para frente. Porque o pai morreu. Não tinha mais o pai para dar suporte. Não era mais o filho do rei. Ele era agora inimigo do rei. Porque ele se declarou rei. O outro partido nacionalista foi lá a Davi e trouxe de volta a razão para o sujeito que estava morrendo. E ele se levantou e ele trouxe Salomão e fez de Salomão rei, sentou Salomão no trono, foi no cartório, registrou o negócio, ficou tudo pronto. Adonias estava lá fazendo festa, se proclamando rei, mas Salomão era o rei de Israel. Era um menino brincando de adulto, era um menino brincando de ser rei, envergonhado. Todo mundo saiu da festa dele e foi para a festa de Salomão. Foi todo o mesmo dia. E foi uma vergonha, porque Adonias nunca fora contrariado. Nunca seu pai lhe dissera, não faça isso, não faça sem pensar, agora não, para, espera, calma. Mas, antes de terminar, eu quero fazer uma associação entre Adonias e Salomão. O único menino que prestou daqueles filhos de Davi foi Salomão. Por que Davi prestou e os outros não? Desculpa o peso dessa expressão, mas eu gostaria de chocar vocês um pouquinho. Por que Salomão, com todos os erros que nós sabemos, e é fácil de apontar na vida do outro, né? Ainda mais, coitado, há 3.000 anos atrás, mas por que Salomão deu certo e os outros não deram certo? Vou separar só os dois. Por que Salomão deu certo e Adonias não? Dá uma olhadinha para o texto, você vai entender por quê, claramente. Adonias, filho de Agite. Agite criou Adonias sozinha. Absalão, filho de Maaca. O único que tinha realmente uma linhagem real, que Maaca era filha de um rei. O avô dele era rei de outra nação vizinha. Mas Maaca criou Absalão sozinha. Deu o que deu. Salomão foi o único filho que foi criado com o pai e a mãe. Salomão foi o único filho que o pai e a mãe discutiam o destino dele. Oravam juntos pelo destino dele. Salomão foi o único filho que na hora da crise, agora ele tinha lá os seus 40 e poucos anos. Se Adonias tinha 40, talvez tivesse 38, 39, ou 40 também, que eles faziam tudo junto lá, não tinha problema não. Mas aquele menino que não sabia o que fazer quando assumisse a realeza, a liderança daquele povo, ele tinha o pai e a mãe. Foi a mãe que entrou lá e falou assim, vira homem, levanta dessa cama, sai dessa banca de doentinho, porque o povo está em crise, e Adonias está fazendo a maior bagunça lá fora como rei de Israel, e o primeiro que vai morrer é o seu filho, porque você andou falando por aí que eu faria rei. E o pai e a mãe se levantaram. Por isso, Salomão era um homem que tinha mais condição, inclusive de buscar de Deus soluções, do que os seus irmãos. Porque pai e a mãe estavam juntos. Agora, Davi nunca se envolveu, nunca se separou de nenhuma das mulheres. Só que elas faziam sozinhas. O fato de estarem casados não significa que você está ajudando a sua mulher, ou que você está ajudando o seu marido. E se for só você, pai, que está cuidando dos seus filhos, está errado. Se for só você, mãe, que está cuidando dos seus filhos, está errado. Quer dizer, desculpa, não está errado. Vai dar certo, mas o potencial que eles têm para alcançar, não alcançarão. Porque o ideal é que pai e mãe cuidem dos seus filhos. Porque a questão da continuidade, irmãos, da motivação, da ampliação, só faz sentido quando tem alguém ali dando pilha no outro. Opa, não é assim não. Deus não nos chamou para isso. Ei, nossos filhos estão olhando. Ei, não fala isso, os filhos estão vendo. Presta atenção. Se nós estamos sozinhos, a gente agarra no meio do caminho, desanima. É natural. É natural.
Mas o único filho que foi conduzido pelo pai e pela mãe nos filhos de Davi foi Salomão. E por que que Salomão teve a facilidade uma palavra, meu Deus do céu, daquela relação com outros deuses e outros, aliás, com outros deuses não, com falsos deuses e com ídolos. Porque espiritualmente falando, Davi plantou a mãe de Davi, a mãe de Salomão, era a mulher do adultério. De alguma forma, aquela situação que se formalizou, que se legalizou, que tudo tranquilo agora, estava abençoada, era a mulher de Davi, podia ter outros 10 filhos, estava na bênção. Mas ficou ali plantada uma semente. Que depois Salomão naturalmente foi lidando com aquilo de misturar as coisas, não tem problema. E aí ele encheu Jerusalém de ídolos. E tudo nasce na relação com o Pai. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar a manutenção da alegria na sua vida. Mantendo a alegria como no primeiro dia. É se eu mantenho a motivação, a ampliação, a continuidade como no primeiro dia. Mais do que emoção, irmão. É uma decisão de continuar sendo bênção na vida daquele que Deus nos confiou. O pai, o líder, quem recebeu um talento, ou 2, ou 5, tanto faz. Recebeu do Senhor um talento, gera uma alegria. Uma alegria. Salve de ver aquele menino lá, 2 metros de altura, quando viu a Isabelle. Parecia menino pirracento chorando. Chorou. Não é emoção. É uma decisão de continuar cuidando, servindo, abençoando. Que Deus o veja. Que Deus te permita ver o talento multiplicado para a glória do Senhor. Porque uma coisa é certa, querido. Nós vamos prestar contas dos talentos que recebemos. E se o talento é um filho, essa conta se presta aqui mesmo, no processo, durante. E eu gostaria que você tivesse muita alegria, muito gozo, muita paz na sua paternidade, e no seu casamento, e no seu serviço, e no seu ministério. Você pôr a mão, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, por onde vamos, você e eu, não tem outra oportunidade. Que seja um tempo de alegria. O dia último da prestação de contas. Como foi o primeiro? O dia que você recebeu. O dia que você viu a criança. Primeiro banho. Primeiro passeio. Primeira foto. Primeiro. E lá no dia da prestação de contas seja o mesmo gozo. Não significa que no meio do caminho não terá muita luta. Pelo contrário. 1 Pedro fala que nós temos um intervalo de muita provação. Mas mesmo na provação, há ali o gozo, a convicção de que nós estamos multiplicando o talento que o Senhor nos deu. Vamos orar? Feche seus olhos.